vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos e agora o reino de Deus é universal e também eterno. Foi no passado e hoje ele é, e amanhã o será. Mas para entrar nesse reino tem que ser como criança, ser inocente, ser dependente, mas consciente e andar pela fé. O reino de Deus é universal e também eterno. Foi no passado e hoje ele é, e amanhã o será. Mas para entrar nesse reino tem que ser como criança, ser inocente, ser dependente, mas consciente e andar pela fé. O reino de Deus não ostenta aparência, pois na dependência há vida e paz. Os homens são simples, sinceros e puros, e vivem seguros nos braços do Rei. O reino de Deus não é casa ou comida, é vida regida por normas dos céus. São novos nascidos, estranhos no mundo, que nutrem profundo amor por Jesus. Valores do reino diferem daqui. Lá quem perde ganha,
Triste é pra quem tesoura pra si, do reino não provará. Mas o Evangelho anuncia, há uma porta aberta. Fé genuína, a Bíblia ensina, creia no Rei que é Jesus. Reino de Deus não ostenta aparência, pois na dependência há vida e paz. Os homens são simples, sinceros e puros, e vivem seguros nos braços do Rei. O reino de Deus não é casa ou comida, é vida regida por normas dos céus. São novos nascidos, estranhos no mundo, que nutrem profundo amor por Jesus. O reino de Deus é assim, quero viver em mim. O reino de Deus é universal e também eterno. Foi no passado e hoje ele é, e amanhã. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus. Culto hoje que celebramos também, consideramos também como culto de missões, né? Culto que vamos nos lembrar daqueles que estão nos campos, servindo ao nosso Deus, pregando a palavra dele, como também deve ser o nosso dever aqui em Sobral, né? Gostaria de iniciássemos fazendo uma oração. Vamos falar com o nosso Deus, curvemos nossas cabeças, nos nossos lugares mesmo, e oremos. Maravilhoso Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor, por mais este dia, te agradecemos por tudo que o Senhor nos concede, por mais um final de semana e por mais um início, ó Pai, também de semana, que nós estaremos iniciando amanhã. Que o Senhor continue nos guardando, nos mantendo firmes, ó Pai, no teu caminho, nos livrando, ó Pai, de todo o mal. Nós pedimos também, ó Pai, em especial por aqueles que estão te servindo, não só aqui perto, mas em qualquer lugar deste mundo, qualquer missionário, ó Pai, que esteja dedicando a vida ao Teu ministério, que o Senhor esteja, ó Pai, cuidando da vida de cada um, sempre, ó Pai, suprindo as necessidades de cada um e abençoando, ó Pai, e protegendo também a vida deles. Nós pedimos que o Senhor cuide deste culto que celebramos a Ti hoje, receba os louvores que cantaremos a Ti, e nos abençoe para sairmos aqui entendendo o Teu propósito para nossas vidas. Nós pedimos a Deus por tudo isso e te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar alguns hinos. Gostaria de convidar aqui a irmã Alice para me auxiliar. Oi, som, oi. Oi, som. Oi, som. O primeiro hino será o Onde os Obreiros, 434.
onde os obreiros pra trabalhar, nos campos tão vastos a lourejar, a causa requer prontidão, vigor, alguém quer cevar com desilhador, onde os obreiros, alguém quer ir, nos campos tão vastos a escassez suprir, quem quer decidir hoje a se entregar, os frutos benditos arrecadar, o joio do mal a proliferar, o trigo do mestre quer sufocar, ceifeiros avante no campo entrai, o dia declina, ceifai, ceifai, onde os obreiros, alguém quer ir, nos campos tão vastos a escassez suprir, quem quer decidir hoje a se entregar, os frutos benditos arrecadar, eis portas abertas à pregação, nações suspirando por salvação, onde os obreiros pra anunciar que Deus o perdão de um amor sem par, onde os obreiros, alguém quer ir, nos campos tão vastos a escassez suprir, quem quer decidir hoje a se entregar, os frutos benditos arrecadar. Próximo hino, 443. Eis os milhões. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Jesus Cristo salva o pecador? O poder o Pai me deu, na terra bem assim nos céus, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos erguei-vos e avantilhai, crentes em Cristo, e as nossas forças da escravidão os povos libertai. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim nos céus, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó, vinde a mim, voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, vem pra salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nossa cruz. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciai o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa um dia tão glorioso, em que os temidos todos se unirão, com coração santo e jubiloso, pra todos sempre glória te darão.
Antes de convidar a irmã para o relatório, eu gostaria apenas de fazer uma leitura do livro de Romanos 10. Romanos capítulo 10. Romanos 10, versos do 9 ao 15. Romanos 10, do 9 ao 15, leiamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Convido aqui à frente a irmã Lani, que trará o relatório missionário desta noite. Boa noite. Nós, como os irmãos sabem, né, eu sou a diretora de missões da nossa igreja e já há algum tempo nós tínhamos aqui na igreja um projeto de missões que era realizado na escola bíblica e nós ultimamente estivemos nos reunindo, né, toda a equipe, e conversando e achamos por bem transferir esse momento que nós tínhamos na escola bíblica para esse momento agora no domingo à noite para alcançar mais irmãos. Então, aquela que antes era, né, a nossa EBD missionária, tornou-se agora no nosso culto missionário, que vai ser realizado todo o primeiro domingo do mês. Nesse dia, nós vamos continuar trazendo aqui o relatório para os irmãos daqueles missionários que nós apoiamos pelo PROAME, o Programa de Ação Missionário. Lembrando que é através do PROAME que nós sustentamos esses ministérios. Então, esses irmãos, eles não têm outro trabalho, né? Eles se dedicam integralmente ao ministério e eles dependem dessas ofertas para a sua manutenção nesses lugares. Os missionários que nós apoiamos pelo PROAME é o missionário Adil, o missionário Geraldo, o missionário Irineu, o missionário Marcos, o missionário Pedro e o missionário Xavier. Então, são 6 missionários a quem nós destinamos essa oferta a cada mês. Nós contamos com a contribuição de cada irmão para que essa oferta possa ser enviada. No mês de agosto, nós estaremos tratando do missionário Pedro, que já é bem conhecido nosso, né? Então, nós vamos estar vendo um pouco de quem ele é, apesar de que nem precisa, né? A região em que ele trabalha, o relatório de junho e os seus pedidos de oração. Então, nós temos aí o nosso missionário Pedro, que, como os irmãos sabem, foi o missionário que esteve aqui fundando a nossa igreja, que trabalhou aqui nesses primeiros anos da nossa igreja e esteve conosco por muito tempo, né? E já há algum tempo, há 4 anos atrás, ele esteve se deslocando lá para Itapipoca para começar também um trabalho lá. Então, a região ali é mais ou menos próxima à Fortaleza. E o que ele trouxe no seu relatório de junho foi um pouco das atividades que eles têm realizado lá e também alguns pedidos de orações específicos. Nós temos ali algumas atividades que são realizadas nas quartas e nos domingos, que são os cultos semelhantemente que a gente faz aqui, que é o culto de oração e o culto de adoração, e também a escola bíblica. Nós temos também realização de encontros de casais. Eu errei ali, tá bom? Não são 3 famílias, são 10. Famílias que têm estado ali participando dessa igreja, né, dessa congregação. Então, são 10 famílias, mais ou menos ali 3 membros por família,
que têm participado dos cultos e demonstrado interesse em permanecer. Nós também temos lá um trabalho com crianças, que é a EBEC, que nós também já tivemos por um tempo aqui, que é realizado aos sábados, e também temos trabalho de evangelismo. Eu falei aqui bem por cima porque o missionário mandou para a gente o vídeo, falando especificamente sobre esses trabalhos, trazendo fotos, né, registros de cada um deles, para que os irmãos possam estar conhecendo melhor o que tem sido realizado lá nos últimos meses. O vídeo. Olá, amados irmãos. Venho aqui até vós para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui em Itapipoca. Como os irmãos sabem, é um trabalho que está iniciando. Nós estamos aí há 4 anos aqui. Desses 2 anos foram de prejuízo, podemos dizer assim. Não podemos trabalhar por causa da pandemia, mas nesses últimos 2 anos Deus tem sido bom conosco, tem dado a nós esperança de podermos ver esse trabalho crescendo, né? Como disse, é um trabalho que estamos iniciando com grandes dificuldades, mas posso dizer que até aqui Deus tem suprido, né, nossa necessidade, tanto material como espiritual. E a minha oração é que Ele esteja sendo misericordioso conosco e dando o crescimento do trabalho. Nós estamos atualmente com 10 famílias, uma média de 3 membros por família. Temos um trabalho com EBEC, que funciona ao sábado, e temos a alegria de poder estar pregando o Evangelho para 25 crianças matriculadas no projeto. E além de trabalhar com as crianças, nós temos também tido contato com os pais. E isso tem nos alegrado e tem nos dado, né, esperança de que as portas continuem se abrindo, né, para a pregação do Evangelho. Nós não estamos mais morando na rua da igreja, do prédio alugado. Estamos morando no bairro do Cruzeiro, mais próximo da construção. E peço aos irmãos que estejam orando pelo nosso trabalho aqui. A construção, a gente está na altura de laje. E a ideia aqui nesse vídeo, mostrar aos irmãos um pouquinho aí do que a gente tem feito aqui. Eu vou estar apresentando a vocês aí um vídeo musical com algumas fotos do que está acontecendo aqui. Nosso pedido de oração é para que tudo que vocês estejam vendo aí possa se multiplicar, para que a construção realmente possa continuar. Nós estamos parados nesse momento na campanha. Nós estamos aí precisando de 16 mil reais para fazer a laje. E nós estamos agora com 4.000 e pouco, né? 4.200, me parece, arrecadado. Então, quero que os irmãos estejam aí orando para que a gente possa estar realizando, concluindo, né, esse trabalho. E desde já, eu quero agradecer a amada igreja por estar cuidando de nós, orando por nós, contribuindo com o nosso ministério, sendo uma igreja parceira. Nós agradecemos muito a amada igreja por essa generosidade. Muito obrigado. E segue aí o vídeo para que vocês possam estar aí apreciando um pouco do nosso trabalho. Grandioso Deus eterno, que fez o céu e o mar, em nome do teu Filho vimos te rogar. Pedido singular que vem do nosso amor, a tua obra, tua colheita, ó Senhor. Manda mais obreiros para trabalhar. A seara é grande,
dos campos, quem irá daqui atender ao teu chamado e pronto ir pra tua obra santa de ensino e pregação do teu amor pedimos, Pai, em oração. Manda mais obreiros para trabalhar. A seara é grande, o fruto maduro está. Teu chamado ouvimos para o teu labor. Manda mais obreiros, ó Senhor. Teu chamado ouvimos para o teu labor. Manda mais obreiros, ó Deu para ver alguns rostos já conhecidos, né? Aqui também. Muito bem. A gente viu aí, pôde acompanhar um pouco, né, nos registros do que tem acontecido. E é muito bom ver a obra do Senhor seguindo, né? Ele pontuou aqui, o missionário, lá no final da sua fala, alguns pedidos de oração que nós gostaríamos de reiterar aqui para a igreja. E o primeiro pedido de oração dele foi pela multiplicação, né, pela frutificação dos trabalhos que já estavam sendo realizados. Então, esse trabalho com os casais, com as crianças, com a comunidade, né, que eles têm evangelizado, e, de fato, esses trabalhos possam se multiplicar ali. O outro pedido de oração que ele trouxe para nós foi da continuação da construção, né, em especial por essa questão da oferta, esse valor que está faltando para eles poderem continuar, que os irmãos estejam orando, e se sentirem um desejo de contribuir, esteja falando com as nossas tesoureiras que elas podem acrescentar esse valor na oferta para o missionário. Não, tinha outro pedido de oração. Pronto. O último pedido de oração é de agradecimento pela igreja, né, pelo cuidado, pela oração e também pelas contribuições. Como os irmãos sabem, enquanto nós estávamos na IBD missionária, nós tínhamos uma proposta de atividades, né? Uma proposta de atividades que eram feitas nas salas. E agora, como nós estamos com o culto missionário à noite, nós temos uma nova proposta, que é ser realizar essas atividades não mais nas salas, mas nas famílias, né? Que você esteja se reunindo ali com o seu filho, ou então com a sua esposa, o seu marido, e esteja realizando essas atividades e lembrando dos missionários na sua casa. Esse mês em especial, nós não estaremos realizando essa atividade, mas já fica aí a dica para o próximo mês. Eu não sei para onde é que é para apontar. A gente tem aqui o cartão do nosso missionário, o versículo tema dele, que é de Marcos 16:15, que diz: "E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Agradeço os irmãos aqui pelo tempo, né? Peço que continuem orando, continuem contribuindo com o PROAME. E dizer também que nós estamos avançando em mais um projeto, né, que é esse panfletozinho que foi entregue aí na entrada. Então, o nosso objetivo com esse panfletozinho é que os irmãos estejam lendo, que os irmãos estejam orando por esses missionários que estão aqui. Então, aqui tem vários pedidos de oração.
Tem pedidos de oração pelo nosso missionário do mês e pelos outros ministérios que vão ser trabalhados ao longo do mês. Então, o irmão pode deixar dentro da sua Bíblia, orar em casa, trazer no culto de oração também. Não esquecer de estar orando pelos nossos missionários. Amém? Gostaria de convidar novamente a irmã Alice para cantarmos o cântico Uma Centelha. Gostaria de pedir também à igreja que se ponha de pé, os que puderem, para cantarmos todos juntos.
Quero convidar aqui à frente agora o pastor Júnior, que virá com os avisos logo após a mensagem. Som. Irmãos, boa noite. Nós temos algumas pessoas nos visitando hoje. Quero dizer que todos são muito bem-vindos, mas hoje nós estamos recebendo a Glacivânia, isso? Glaucivânia, perdão. Cadê ela? Obrigado pela sua presença. Desculpe aí ter errado seu nome, tá bom? É porque às vezes tem uns abençoados que escrevem. Muito obrigado pela sua presença, viu? É irmã da Cleia, né? Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda, volte outras vezes. Todas as outras pessoas estão nos visitando aí mais de uma vez, são muito bem-vindos, Deus abençoe sua vida. Irmãos, deixe-me dar alguns avisos da semana. O primeiro deles é que quarta-feira nós temos culto de oração, são 2 cultos que acontecem, um aqui na nossa igreja e outro lá na nossa congregação. Também queremos avisar que na sexta-feira próxima, dia 9, é o retorno das nossas atividades de reunião de homens e mulheres. Na quinta-feira não haverá ainda reunião na congregação, mas sexta-feira é a retomada das atividades aí de reunião de homens e mulheres. E as irmãs avisam que você lembre que é aquela troca aí de lembrancinhas da amiga de oração. Essa sexta-feira agora, não esqueça, às 19 horas. Outro aviso é que nesse sábado, às 9 horas da manhã, nós retomamos o Clubic, Clube Bíblico para Crianças. São 2 também que acontecem no mesmo horário, um aqui na nossa igreja e outro na nossa congregação. Neste sábado, nós teremos também culto na nossa congregação lá na cidade de Pacujá. Esse final de semana, quem vai é o irmão Patrick e família, enquanto ele estiver lá servindo ao Senhor com os irmãos Didi, a irmã Dária e a irmã Lúcia, nós estaremos aqui na nossa congregação às 4h30, realizando também evangelismo. Caso você queira nos auxiliar, nós estaremos aqui na nossa congregação Aliança também fazendo trabalho evangelístico às 4h30 da tarde. Também, neste sábado, às 15h30, retomaremos as aulas de flauta. Aos que fazem parte aí das aulas de flauta doce, é nesse sábado a retomada das aulas. E à noite, nós temos a nossa sessão de negócios, é o nosso culto administrativo, às 19 horas. Você que é membro dessa igreja, é muito importante você participar da nossa sessão de negócios. Também avisamos que no domingo nós temos a escola bíblica dominical, às 8 horas da manhã, um aqui e outro na nossa congregação, e culto dominical às 17 horas na congregação e 19 horas aqui na nossa igreja. Também avisamos que nos dias 17 e 18 nós realizaremos a nossa conferência de aniversário. Então, esteja desde já avisando aos seus familiares, aos seus amigos. Nós receberemos aqui o pastor Felipe, lá da Igreja Bíblica de Canindé. Ele será o pregador da nossa conferência de aniversário com o tema Quanto Amo a Tua Lei. Ele estará conosco no dia 17 e dia 18, pregando sábado à noite, domingo de manhã, 8 horas da manhã, e domingo à noite. Lembrando que essa conferência acontecerá de uma forma excepcional apenas aqui na nossa igreja. Geralmente nós iniciamos na congregação, mas esse ano especialmente nós vamos iniciar aqui na nossa igreja. Caso você queira também ofertar para os missionários, você pode procurar as nossas tesoureiras, a irmã Micaele e a irmã Thaís. Nós estamos aí com o valor de R$ 71,00 e o valor arrecadado mensal é de R$ 650. Caso você queira nos auxiliar, procure as irmãs aí e faça a sua oferta, que elas vão contabilizar a sua oferta para os missionários.
Há mais algum aviso que alguém queira dar, que seja importante e necessário, indispensável e inadiável? Não. Então vou convidar as crianças que virão educadamente para a gente orar por elas. E logo em seguida a oração, elas vão para o culto lá embaixo, um culto que foi preparado lá no Limbos Infantos, né, o lugar das crianças. Elas vão aprender a palavra de Deus lá com os nossos professores. E o Caleb caindo mais uma vez. Então vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de nessa noite podermos proclamar o Teu Santo Evangelho, pregar a Tua Santa Palavra. Muito obrigado por nos trazer aqui com os nossos corações dispostos a Te adorar. Pedimos que nessa noite, de uma maneira especial, o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos desafie aquilo que é concernente ao Teu reino. Quero Te pedir de uma forma especial por essas crianças que aqui estão, que o Senhor esteja falando aos corações delas, esteja usando os nossos professores para que isso aconteça. Abençoa os nossos professores, supre a necessidade de cada um deles, dá crescimento espiritual aos nossos professores para que eles possam conduzir essas crianças no caminho do Senhor. Pedimos tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sair devagar. Podem sair devagar. Irmãos, boa noite mais uma vez. Nós estamos hoje realizando o nosso culto missionário. Para você que não está familiarizado ainda com o termo, nós chamamos de missões o trabalho de levar Cristo às outras pessoas. Essa é uma das tarefas que Jesus deixou para que a sua igreja realizasse. Nós somos os agentes de Deus para levar o nome de Jesus para as outras pessoas. As pessoas ouvirão do Evangelho por meio da pregação da igreja, por meio do trabalho que nós realizamos aqui. Eu sei que é bom estarmos reunidos como igreja, louvarmos o nome de Deus, aprendermos da palavra de Deus, porém, é necessário também com que o Evangelho seja levado às outras pessoas. É necessário também com que o Evangelho seja o alvo, ou seja levado para outras pessoas também, para que outros ouçam do nome do Senhor e possam crer assim como nós cremos também. Como povo do Senhor, essa é a nossa tarefa, de representar Cristo por onde quer que cada um de nós estejamos, no nosso trabalho, no nosso convívio familiar. A nossa tarefa é falar de Cristo a todas as pessoas com quem nós temos contato. E fazer missões é a nossa tarefa, é a nossa grande responsabilidade, pregar às outras pessoas. Eu queria estudar com você nessa noite um texto que se encontra no Evangelho segundo São Mateus escreveu, em capítulo 9, abra sua Bíblia. Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Versos do 35 até o verso 38. Mateus, capítulo 9, versos do 35 ao 38. Nós veremos que uma igreja que faz missões, ela compreendeu qual que é a compaixão de Jesus. Como que Jesus ama as pessoas que estão nesse mundo. Como que Jesus fez para que essas pessoas ouvissem o Evangelho. E não só isso, mas que os seus discípulos compreendam qual que é o ímpeto de falarmos de Cristo. Qual que é a nossa
tarefa. Então nós veremos nessa noite Mateus capítulo 9, verso 35 até o 38. Vamos fazer essa leitura. Mateus 35, ou Mateus 9, melhor dizendo, verso 35. Mateus capítulo 9, verso 35 até o verso 38. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Segundo esse texto, nós temos um modelo que Jesus nos dá para que façamos a obra, para que entendamos que a obra do Senhor, ela primeiro começou em Jesus. Ela não é uma teoria apenas dada por Jesus, mas na verdade é uma revelação de como Deus ama as pessoas e de como Deus quer que as pessoas cheguem até Jesus Cristo. E a missão da igreja é seguir o modelo que Jesus deu. Não é um modelo empresarial, não é um modelo de multiplicação, não é um modelo em que as pessoas têm proposto aí, mundo afora, mas é um modelo totalmente baseado em quem Jesus foi, naquilo que Jesus fez. Então nós podemos destacar aqui que o modelo da missão que nós devemos cumprir, ela é cumprida, em primeiro lugar, com um trabalho que é árduo. Se você observar o versículo 35, nós temos uma das descrições de como Jesus era um homem que trabalhava e trabalhava muito. Quando olhamos o relato dos evangelhos, daquilo que Jesus fazia, das pregações, de como Jesus andava, entrando de cidade em cidade, passando de aldeia em aldeia, é possível ver que Jesus era um homem extremamente atarefado, que passava o dia todo trabalhando, indo e pregando a palavra de Deus. E que também, se fosse necessário, ele passava a noite inteira em oração. Mesmo que o seu dia tenha sido um dia de trabalho, tenha sido um dia de muita pregação, se fosse necessário, como algumas vezes aconteceu, Jesus foi, se retirou e passou a noite inteira em oração. Jesus era um homem de trabalho árduo. Ele ia de aldeia em aldeia, passando pelas cidades que ali estavam, em plena luz do dia, naquele sol, andando de cidade em cidade, muitas cidades que eram extremamente distantes, mas Jesus ia ali, vendo o trabalho de Deus, vendo o reino de Deus sendo anunciado. Muitas vezes abrindo mão de necessidades básicas. A água, por exemplo, não era encontrado com facilidade. Comida, muito menos. Ter onde dormir, ter um ponto de apoio para o ministério de Jesus, não era fácil. É certo que Jesus tinha alguns amigos. Jesus tinha pessoas em quem ele podia contar, com quem ele podia contar, mas o trabalho naquela época era um trabalho difícil. E ele ia incansavelmente, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, tornando o nome de Deus conhecido. Mas Jesus não fazia isso apenas quando era para as multidões. Jesus não fazia apenas isso para falar a muitas pessoas, mas Jesus, por diversas vezes, achou a necessidade de comunicar o Evangelho a pessoas de forma individual. O Evangelho de João, ele é muito habilidoso em registrar muitos desses momentos. Por exemplo, no capítulo 1 de João, é aquele encontro que Jesus tem com Filipe e Natanael, um encontro pessoal, em que um dos dois chega dizendo: olha, nós achamos o rei de Israel, e eles começam então a conversar, e Jesus chega até eles e prega pessoalmente aqueles homens. É no Evangelho de João também, no capítulo 3, onde está registrado o encontro de Jesus com Nicodemos, um homem religioso,
um homem que, para muitos de nós, era um homem de muito respeito, mas Jesus vê a necessidade de conversar pessoalmente com Nicodemos. No capítulo 4, nós temos também o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Se você olhar no mapa aí que tem no final da sua Bíblia, Samaria ficava entre a Judéia e a Galileia. E era comum muitos judeus optarem por uma rota alternativa, muitas vezes passando por Decápolis, que era assim chamada porque era uma junção de 10 cidades, e conhecida como a habitação dos demônios. Os judeus preferiam pegar essa rota do que passar por Samaria. Mas Jesus achou a necessidade de ir, se encontrar com a mulher samaritana e de pregar a palavra para ela. Capítulo 5 é aquele encontro de Jesus pessoalmente com aquele paralítico, lá no tanque de Betesda, que está ali crendo que ele só não é curado porque quando, entre aspas, o anjo balança a água, alguém chega primeiro e não consegue ser curado. E Jesus então prega para aquele homem, Jesus então cura aquele homem. E no capítulo 8, Jesus conversa, ou Jesus prega para aquela mulher adúltera, para aquela mulher atormentada, sendo acusada, mas Jesus vê a necessidade de pregar para ela. Capítulo 9 de João é quando Jesus fala àquele homem cego de nascença. Jesus cura aquele homem e há um grande alvoroço em redor daquele homem, porque muitos querem saber se de fato ele era cego, se de fato ele era aquele homem que era posto naquela rua todos os dias para esmolar. E lá no final, quando aquele homem é perturbado, perguntado pelos principais sacerdotes, Jesus vai pessoalmente para ele e prega a palavra de Deus. E no capítulo 11, nós temos o encontro de Jesus com Maria e com Marta. Observe que o trabalho de Jesus não era movido por popularidade, não era um trabalho às multidões, mas era um trabalho também que via a necessidade de parar para uma mulher na beira de um poço, de parar para um cego na beira do caminho, mas Jesus pregava a todas as pessoas. Podemos imaginar que pregar às multidões seja mais fácil, juntar uma multidão de pessoas e poder comunicar o Evangelho. Mas Jesus via a necessidade também de falar às pessoas, de comunicar o Evangelho pessoalmente, de ir de cidade em cidade, de pessoa a pessoa, pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho de Deus. É por isso que Jesus era uma pessoa que trabalhava de forma árdua. E é por isso que a tarefa de pregar o Evangelho deve ser realizada por nós, não com desculpas, não colocando o nosso cansaço, não colocando as nossas tarefas, não colocando os nossos afazeres à frente da obra para a qual o Senhor nos chamou. Mas devemos realizar a obra de Deus com trabalho e com trabalho árduo, andando em meio ao sol, em meio às dificuldades. Ontem mesmo nós estávamos lá em Pacujá, né, Arthur? E naquele dia, ontem o sol estava filé, né? O sol estava daquele jeito. E nós caminhamos contra o sol, com o sol toda hora no nosso rosto. Mas essa é a tarefa que Jesus realizou. Jesus andou de sol a sol, sempre fazendo a obra de Deus. E devemos entender que a obra missionária, que levar o nome de Jesus às outras pessoas, é um trabalho árduo, é um trabalho que envolverá a nossa saúde, é um trabalho que envolverá cansar ainda mais, é um trabalho que levará a se desgastar ainda mais, é um trabalho que vai muito além de realizar cultos, é um trabalho que vai muito além de ofertar dinheiro aos missionários, é um trabalho que vai muito além de apenas orar. A igreja de Jesus precisa entender que o trabalho deve ser realizado com envolvimento. Não deve ser um trabalho que deve ser terceirizado, relegado aos missionários, mas deve ser um trabalho realizado por nós, com um trabalho árduo, pois foi assim que Jesus fez. Ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, sempre pregando aquelas pessoas que estavam ali sedentas, que estavam ali carecidas. E não pense que falar
não seja uma coisa cansativa, né? Pregar não seja uma coisa cansativa. Mas Jesus fazia isso. Jesus pregava, nos ensinando que o modelo deixado por ele é de que o trabalho precisa ser feito com muito ardor, com muita labuta, com muito cansaço. Então você, como cristão, deve entender que lá no seu trabalho, que lá na sua vizinhança, que lá entre os seus familiares, existe um trabalho a ser feito. Existe uma ordem da parte de Jesus para que você trabalhe duramente, para que o nome do Senhor seja conhecido. Mas em segundo lugar, seguindo aí o modelo de Jesus, ou segundo o modelo de Jesus, a missão também ela é cumprida com afeição. Observe comigo o que é que diz o verso 36, na parte A. Diz assim, no versículo 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Talvez na sua versão aí, diga que Jesus sentiu compaixão das multidões, ou Jesus amou as multidões. Esse ingrediente, ele também é importante para cumprirmos a missão que Jesus nos deu. A obra de Deus, a obra de anunciar o reino de Deus, ela precisa ser feita com amor. Com amor, em primeiro lugar, por Deus, e em segundo lugar, com amor pelos perdidos. Essa ordem, ela nunca pode ser invertida. Se nós amarmos os perdidos sem amarmos a Deus, nós estaremos fazendo errado. Nós estaremos canalizando o nosso amor apenas para a missão para a qual o Senhor nos chamou. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos amar o Deus que nos confiou a missão. Existia um grande reformador chamado John Knox, que ele disse o seguinte: dá-me a escórcia ou morrerei. Essa era uma oração que John fazia, pedindo para que Deus desse a ele como sua paróquia, para que Deus desse a ele como sua igreja, não só um punhado de pessoas, não só alguns cristãos, mas que toda a Escócia fosse a sua paróquia, onde ele pudesse pregar, onde ele pudesse anunciar Jesus a todas as pessoas. E essa é a tarefa de nós, como cristãos. A nossa igreja não é só esse local aqui, mas é o mundo em que possa ouvir a palavra de Deus, é o lugar onde nós devemos pregar. Jesus olha para aquelas multidões e ele tem compaixão delas. E ele tem compaixão delas, o texto diz, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. A Escritura também diz que Jesus fitou os olhos naquele jovem rico, e o que é que Jesus fez? Jesus o amou. Jesus olha para aquele jovem rico, tão seguro, tão novo para tomar as suas decisões, mas Jesus amou aquele jovem. Quando você andar por aí, especialmente quando você estiver indo ao shopping de Sobral e ver aquelas pessoas importantes ali, caminhando, comprando coisas, felizes, sorridentes com a própria vida, lembre que ali são pessoas mortas. Ali são pessoas, conforme a descrição de Paulo em Efésios capítulo 2, elas estão mortas. Nós éramos mortos quando Deus nos deu vida. E são a estes mortos que nós devemos pregar. São estas pessoas sedentas, são estas pessoas que nós devemos anunciar o reino de Deus, que nós devemos dizer a elas que é perigoso partir para a eternidade sem ter o Senhor. Existe uma música do grupo Logos que diz que existem muitas pessoas sorridentes, bebendo as próprias lágrimas do seu coração. Existem muitas pessoas por aí que estão sorrindo, felizes, quando na verdade elas não têm a mínima ideia do perigo que é partir para a eternidade sem Jesus. Olha o que é que diz Provérbios capítulo 1.
Provérbios capítulo 1, versículo 32. Abra comigo aí sua Bíblia. Provérbios capítulo 1. Deixa marcado lá em Mateus, mas vem comigo até Provérbios 1 e 32. Provérbios 1 e 32 diz assim: os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Tem uma versão que diz: aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Lembre que, para que pessoas sejam perdidas, elas não precisam sentir. Muito obrigado, irmão Wilton. Para que as pessoas sejam perdidas, elas não precisam sentir nada, elas não precisam sentir que elas estão perdidas. Existe uma loucura que acomete o homem, que o faz pensar que ele está seguro, que o faz pensar que a eternidade não é um perigo, e que a eternidade será uma grande viagem, quando na verdade os homens estão indo para o inferno a passos largos, como se nada lhes fosse acontecer. E não tem como nós servirmos a missão de Jesus sem que primeiro amemos a Jesus. Se o motor que nos move para a obra de Deus não for o mesmo que move o amor de Deus, nós realizaremos apenas uma tarefa. Será muito fácil sermos bastante atarefados, mas não fazermos a obra de Deus de forma empolgante. Deus não quer que amemos apenas a missão que Ele nos deu, mas Ele quer que nós amemos o Deus da missão. Só assim nós vamos compreender o que Deus ama. Quando nós convivemos com o nosso Deus, quando nós adoramos a Deus, quando nós nos assemelhamos a Deus, nós passaremos a amar aquilo que Ele ama, nós passaremos a agir como Ele age. As pessoas com as quais nós convivemos, nós nos tornamos semelhantes a elas. Conviver com pessoas pessimistas te levará a ser uma pessoa pessimista. Por isso que a Bíblia não nos ensina a imitar o pastor, não nos ensina a imitar qualquer pessoa, mas nos ensina a imitar a Jesus. Nos ensina a imitar o Deus ao qual nós adoramos. O verdadeiro amor pela obra de Deus, ela precisa passar por primeiro amarmos a Deus. Porque do contrário, se nós não amarmos o Deus que nos confiou a missão de falar de Jesus, a obra será feita apenas por planilhas, a obra será feita apenas por planejamentos, por conferências, momentos missionários, e tudo isso apenas para um desencargo de consciência, apenas para lembrarmos que nós estamos fazendo a obra de Deus, quando na verdade nós não estamos. E não podemos amar os perdidos sem que amemos primeiro Deus que nos manda amar os perdidos. Essa compaixão que Jesus tinha pela necessidade humana de salvação deve ser aquilo que também move a nossa igreja, que move também o nosso coração para falarmos de Cristo às outras pessoas. Amor a missões envolve primeiro um amar a Deus, para que depois amemos aquilo que Deus ama também. Mas em terceiro lugar, segundo o modelo deixado por Jesus, a missão é cumprida também com uma percepção espiritual. Versículo 36, na parte B, logo depois de ter dito que Jesus se compadeceu das multidões, porque elas estavam exaustas, é dito assim no versículo 36, na parte B, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos discípulos: a seara é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Jesus percebe a necessidade das multidões. Elas estavam aflitas, elas estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A religiosidade, ela ata um fardo tão pesado às costas das pessoas, que as pessoas acham que, se cumprirem diversas exigências, várias coisas religiosas, elas estarão bem diante de Deus. A tendência dos nossos dias é considerar que o homem religioso, ele está bem diante de Deus. Mas quando nós olhamos, quando Jesus conversa com o homem religioso, que no caso foi Nicodemos, lá em João capítulo 3, quando Nicodemos chega para Jesus e diz: mestre, nós sabemos que você é vindo da parte de Deus, porque ninguém faz o que você faz. E aí imediatamente Jesus interrompe ele e diz: você precisa nascer de novo. Jesus não está preocupado com os elogios que Nicodemos tem para dar. Jesus não está preocupado com as coisas bonitas que Nicodemos está preparado para falar. Jesus imediatamente interrompe Nicodemos e diz: você precisa nascer outra vez. Você precisa nascer de novo. É assim que Jesus enxerga os homens dos nossos dias, como ovelhas desgarradas, como pessoas das almas aflitas. Jesus percebe a necessidade que o trabalho iria enfrentar quando a multidão ouvisse o evangelho. No verso 37, então Jesus disse aos discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando eu digo aqui fazer a missão por uma percepção espiritual, eu não estou lhe ensinando algo místico, a você de repente olhar para as pessoas e ver um capetinha atrás delas, atentando elas. Não é nada disso. Basta você ir a qualquer lugar de Sobral, a qualquer lugar do mundo, para perceber que ali estão pessoas caminhando rapidamente para o inferno. Ter a percepção espiritual é essa, é olhar tal como Jesus e ver aquela grande multidão e dizer que ali estavam pessoas aflitas, ali estavam pessoas exaustas. Não pense que o sorriso das pessoas nas redes sociais, não pense que o sorriso do homem do século 21 reflete o que de fato está no seu coração. A percepção espiritual é necessária para que eu e você olhemos, talvez, ao colega de trabalho que está todo dia do seu lado. É necessário para que olhemos os nossos familiares que estão conosco, que tomam as refeições diariamente conosco e percebam que eles estão carecidos do Senhor, que eles estão precisando de Cristo. Percepção espiritual é isso, é ver a exaustão, é ver a aflição que as almas dos homens enfrentam, independentemente do sorriso que está no rosto, independentemente de como elas postam nas redes sociais. Jesus tinha essa percepção. Jesus vê as pessoas como elas estão. Jesus vê o coração daquelas pessoas e enxerga a necessidade que elas têm. E nós precisamos também, tal como Jesus, olhar os homens e perceber que eles estão aflitos, sedentos, que talvez a foto seja a mais bela das redes sociais, mas quando fecha a porta, quando vai para o seu quarto, são ali pessoas aflitas, são ali pessoas cheias de angústias, desnorteadas, abandonadas, sofridas, e que precisam ouvir o Evangelho, que precisam com que eu e você, tendo a mesma percepção que Jesus teve, olharmos para os homens e anunciar o Evangelho para elas, e dizer a elas que em Cristo há salvação, dizer para elas, assim como alguém já definiu sobre o que é evangelizar, que é um mendigo dizendo a outro mendigo onde mendigar o pão, onde achar pão, e pão com fartura. E Jesus disse a esses discípulos que na verdade a seara é gigantesca, mas os trabalhadores são poucos.
poucos são os cristãos que entendem a sua tarefa. Poucos são os cristãos que atendem à ordem de Jesus e falam de Jesus para os seus amigos. Poucos são os cristãos que atendem a essa ordem. Jesus, num texto paralelo, falando daqueles homens que eles sabiam diferenciar os sinais do tempo, de quando ia chover. E aí Jesus falou para eles: olha, os campos já estão brancos, os campos já branquejam. E nós precisamos ter essa percepção de que há um grande campo ao nosso redor, de que há muitas pessoas a quem nós devemos falar. Os nossos antigos amigos, os nossos colegas de trabalho, eles precisam ouvir. Eles continuam perdidos. O homem do século 21, cheio de entretenimento, cheio de diversão, cheio de dinheiro, ele precisa, pois ele continua perdido, ele continua desgarrado, ele continua desnorteado. E nós continuamos sendo o mesmo povo a quem Deus confiou a palavra da reconciliação. O mesmo povo a quem Deus manda diariamente com que cheguemos aos homens e anunciemos o Evangelho do Senhor. Nada mudou. O mesmo homem perdido lá da Palestina é o mesmo homem perdido do século 21. O mesmo salvo a quem Jesus confiou a palavra de pregação somos nós hoje em dia. E nós não podemos nos calar. Difícil é, dificultoso é. Paulo, quando sai de Atenas, vendo aquela grande idolatria, todos aqueles altares dedicados a deuses diversos, e até um altar dedicado a um Deus desconhecido, quando Paulo chega em Corinto, desanimado, um ambiente pesado, Jesus aparece para Paulo e diz assim, ó, fala e não te calas. Eu tenho muita gente nessa cidade. E nós podemos crer também, irmãos, que há muita gente ainda em Sobral para ouvir o Evangelho. Há muita gente ainda em Sobral para ser alcançado por Jesus. Há muita gente ainda em Sobral que acha que é um cristão, que acha que é um servo, que acha que está tudo bem, que acha que conhece a Jesus, mas que precisa ouvir falar sobre Jesus. Mas isso só vai acontecer quando nós trabalharmos arduamente, quando amarmos essas pessoas e quando tivermos a percepção espiritual. E em quarto e último lugar, segundo o modelo de Jesus, a missão também é cumprida por meio da oração. Verso 38 diz assim: por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A oração é uma ferramenta importante usada por Deus para moldar o nosso coração, para moldar a nossa vontade. Na oração ensinada por Jesus, lá em Mateus capítulo 6, verso 10, tem uma frase que eu gosto sempre de lembrar, que diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o desejo da nossa oração. Do contrário do que muitas pessoas têm pregado por aí, já vi pregadores dizendo assim, olha, a oração move os céus, a oração move o coração de Deus, a oração faz com que Deus mexa os seus pauzinhos lá no céu e as coisas aconteçam aqui na terra. Só que a grande lição deixada por Jesus na oração é que a oração é muito mais um pedido do nosso coração, para que o nosso coração se molde ao que Deus quer, e não o contrário. A oração não é mover o coração de Deus, a oração é mover o nosso coração. É quando nós dizemos, o teu reino venha, a tua vontade seja feita. Até porque a vontade de Deus sempre é feita. Não importa se você vai espernear, não importa se você vai fazer qualquer coisa. A oração,
a vontade de Deus sempre irá prevalecer. Em 1 João 5,14, João diz assim, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Em Tiago 4,3, Tiago vai dizer, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. O trabalho de pregar o Evangelho é um trabalho que deve ser feito em meio à oração. O povo de Deus que ora, o povo de Deus que move o seu coração para a obra que Deus nos confiou, é um povo que vai entender qual que deve ser a sua missão. É um povo que entende que quando nós oramos, nós estamos movendo o nosso coração. Uma vez um pastor contou que estava tendo um culto de missões como esse, e estava sendo apresentado a África, a necessidade de pessoas ouvirem do Evangelho, de homens e mulheres irem para a África como missionários, como pregadores, como pastores, anunciar o reino de Jesus. E aí o pastor disse assim, quem sabe Deus não vai mandar o seu filho como missionário? E aí uma mãe gritou em alto e bom som, Deus que me livre, pastor. Deus que me livre de Deus fazer isso. Sabe por quê? Porque nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas de sucesso. Queremos que os nossos filhos sejam médicos, sejam advogados, engenheiros, para contar aos nossos amigos quão bem-sucedidos foram os nossos filhos. Mas ir para a África, arriscado a pegar uma malária, arriscado ser atacado por um grupo extremista e ser morto, não, isso eu não quero. Muitos pais preferem que os seus filhos fiquem dentro de casa, sejam perdidos dentro de casa, do que sejam missionários fora. Muitos pais preferem que os seus filhos sejam drogados dentro de casa, do que sejam missionários fora de casa. É a cultura do aconchego, de querer ter sempre tudo pertinho, confortável, agradável. Os pais não querem se apartar dos seus filhos, não querem que os seus filhos vão como missionários, não querem que as suas filhas dediquem as suas vidas à obra de Deus. Preferem que eles sejam muito bem perdidos dentro de casa, do que sejam missionários fora. Quando nós dizemos assim, Senhor, mande mais obreiros, Senhor, mande mais servos, nós estamos dizendo, Senhor, se for para eu ir, que eu vá também. Se for para os meus filhos irem, que eles vá também. Se for para que a nossa igreja mande os nossos queridos irmãos, que isso aconteça. Mas foi sobre isso que Jesus nos ensinou a orar. A pedir que Deus levante mais trabalhadores, para que Deus levante mais pessoas. Eu lembro que quando a gente estava falando sobre começar a nossa congregação em Pacujá, um dos assuntos que a gente falava era, mas não tem dinheiro. E aí, a Bíblia nunca fala para a gente orar por dinheiro. Jesus não disse assim, orem para que tenha dinheiro para a obra missionária. Não, Jesus disse, ore para que haja mais trabalhadores. Ore para que Deus levante pessoas e não para que Deus dê recursos. Nós nos esquecemos que a Bíblia diz que Deus é o Deus da prata e o Deus do ouro. Mas Ele manda com que nós oremos apenas por obreiros e não por dinheiro. Porque quando Deus quer usar o dinheiro, Ele usa até mesmo descrentes para que a sua obra seja cumprida, para que a sua obra vá avante. Qual é o modelo deixado por Jesus para que nós cumpramos a missão? Em primeiro lugar, é o trabalho árduo. Não pense que Jesus será anunciado no conforto do nosso lar. Precisa com que as solas dos sapatos sejam gastos. É preciso com que a voz fique rouca de tanto falar.
Precisamos também amar a missão que Deus nos deu. Jesus olhou para aquelas multidões e Jesus amou elas. Jesus amou aquelas pessoas. Nós precisamos também amar os perdidos, amar as pessoas que estão ao nosso redor. E o maior amor que se expressa, a Bíblia mesmo define isso, que a maior prova de amor foi quando Jesus morreu na cruz. E nós precisamos também ter uma percepção espiritual. Não apenas selecionar as pessoas que devem ouvir a palavra de Deus, mas dizer que todos precisam ouvir. E por último, nós precisamos orar incessantemente, para que Deus mande trabalhadores, para que Deus nos faça sair da nossa zona de conforto, das nossas desculpas, da nossa vergonha, do nosso cansaço. Ah, pastor, mas eu já passo a semana toda cansado, fazendo, mais algo para realizar. Saiba que o seu Jesus era alguém que passava o dia inteiro pregando, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e às vezes passava a noite inteira orando para completar o seu dia. A missão é completa quando nós seguimos isto, quando nós fazemos isto no modelo deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir que você baixe sua cabeça. Nós queremos tirar um momento de oração. E assim que nós encerrarmos a oração, o irmão Alisson vai encerrar ali a nossa transmissão. Então vamos orar. Nosso Deus, nós agradecemos por esse culto que nós realizamos aqui. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos desafie para juntos, como igreja, como irmãos, atendermos o chamado de Jesus e entender qual que é a nossa tarefa aqui nessa terra. Ser conosco nessa noite,